Isso é muito mais comum do que parece. Pense no seguinte, Bitcoin está na sua alta, o que atrai novas pessoas com FOMO em mente. Só que esse erro é guiado por seguir o comportamento do sistema Legacy. Afinal, o Bitcoin ele não é como os outros ativos, como imóveis ou ações de empresas. Isso por si só te obriga a sair da esfera de transferência de responsabilidade para terceiros e cuidar do seu dinheiro. E essa responsabilidade vem na forma de você se tornar responsável pelo seu dinheiro. Nesse caso, estou falando da autocustódia. Ela não tolera preguiça, ela não tolera você ser descuidado. Um erro pode custar anos de acúmulo de bitcoins de Satoshi. Quantos bitcoins não estão perdidos por erros poucos que poderiam ser evitados? Só que, felizmente, essa burrice é bem fácil de se resolver com o conhecimento. Porque o conhecimento ele vai te prevenir de cair em golpes, promessas de ganho sem esforço ou até mesmo risco. E também você não vai se sentir um cego no meio do tiroteio, perdido sem saber o que fazer. Ou não entender termos e conceitos fundamentais nesse mundo das criptomoedas. Só que, como eu disse, é algo que é facilmente resolvido com pesquisa, estudo. Só que no final desse vídeo eu vou te passar o caminho das pedras para você encontrar de graça conteúdos e materiais para você ter uma base e entendimento sobre o Bitcoin. Só que antes, tenha em mente o seguinte, que todo esse processo exige de você comprometimento, disciplina, paciência, virtudes essas que o seu guru de finanças não conta, porque a verdade, ela não vende como ela. Agora, vender mentiras pode apostar que sim. Vender promessas e mais promessas para no final sugar o seu dinheiro, o seu suado dinheiro. Só que entenda que esse erro é um erro guiado por seguir o comportamento das massas. O Bitcoin não é, como eu comentei antes, como outros ativos. Ele não é. E se você não compreende, por exemplo, a escola austríaca, os conceitos fundamentais, você não vai entender em sua totalidade, como, por exemplo, conceitos como captura administrativa, a lei de Gresham, a lei de Wagner, a lei de Michels, a curva de Laffer, diferença entre inflação e agregados monetários e juro real negativo. Só que calma, eu sei, tem muitos conceitos também como Web3, aspectos políticos e econômicos como o welfare do Hayek. Eu sei que isso pode parecer um bicho de sete cabeças a princípio, só que aquilo que te impede não é o acesso, porque aí você tem acesso a isso, é a sua disposição de aprender na fonte, de ir na fonte e deixar a preguiça de lado. E principalmente, saber gerir e organizar o seu tempo sem se levar pelo ruído externo e não se deixar levar pelas aparências, porque muitas pessoas podem criar conteúdo, ter um número alto de seguidores e de visualizações, só que isso não é sinônimo de qualidade. Quantos piramideiros e golpistas possuem centenas e milhares de seguidores nas redes sociais? Cara, use a máxima da comunidade. Não confie, verifique. O entendimento da realidade, lógica, empírica e educação real. Sinceramente, você não encontra isso assistindo vídeos curtos de 10 minutos no YouTube. Não caia na ilusão de que apenas assistindo vídeos no YouTube você está adquirindo conhecimento. Quando na prática você está girando numa roda de hamster, girando e girando em círculos e círculos. E isso tem um nome. Se chama ilusão de progresso, que por sinal casa com o efeito Dunning-Kruger. Por isso, não caia na ideia de que você vai aprender tudo isso que você precisa aprender assistindo alguns poucos vídeos no YouTube. O conhecimento real é acompanhado de tanto de teoria quanto e principalmente da prática. Só que entenda, sempre haverá novos e novos conceitos e conhecimentos a serem adquiridos sobre Bitcoin, por isso não pare de aprender. Pode ficar tranquilo que no final desse vídeo você vai receber materiais para fazer seus estudos por conta própria. Fruto da burrice do erro que pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente com a correria do dia a dia. E esse erro, sinceramente, literalmente é você jogar fora o principal benefício do Bitcoin, que é você ser o seu próprio banco, sem intermediários, sem terceiros, controlando o seu dinheiro. Quando você deixa seus Bitcoins numa corretora, numa exchange, você não tem Bitcoin, você tem uma promessa de que eles vão te entregar o Bitcoin quando você pedir. E essa promessa pode ser quebrada a qualquer momento, seja por hack, seja por falência, seja por bloqueio governamental, seja por qualquer motivo que eles inventem. Quantas exchanges já quebraram? MIT, FTX, Celsius, Luna e por aí vai. Milhares de bitcoins perdidos, pessoas que trabalharam anos para acumular Bitcoin, perderam tudo da noite para o dia. E pior, isso é totalmente evitável com conhecimento e responsabilidade. Lembre-se da máxima: Not your keys, not your coins. Essa máxima existe por um motivo. Ela te lembra que se você não controla as chaves privadas, você não controla o seu Bitcoin. A autocustódia não é opcional, é obrigatório se você quer de fato ter o Bitcoin, e não a promessa de Bitcoin. Mas calma, a autocustódia não é um bicho de sete cabeças, é apenas uma questão de educação e prática. Começar devagar com pequenas quantias e aprendendo, testando, errando com pouco dinheiro até dominar o processo. Por isso entenda que são hardware wallets, são as palavras-chave, as palavras semente, a multisanse. Cara, você nunca vai ter o suficiente para você começar, mas você precisa dar o primeiro passo. E como eu comentei, esse erro 2, ele é filho direto do erro 1, por isso a importância do conhecimento. Sem entender o que é Bitcoin, você não vai entender a importância da autocustódia.
vai continuar tratando o Bitcoin como uma ação na bolsa, deixando a corretora esperando que alguém cuide do seu dinheiro. Só que o Bitcoin, o jogo não é esse, não funciona assim. Bitcoin te dá liberdade, só que entenda, liberdade vem com responsabilidade, e essa responsabilidade começa com você controlando suas próprias chaves. Esse erro talvez é o mais perigoso de todos, porque ele coloca numa mentalidade, num modelo mental completamente errado sobre o que é Bitcoin. Porque Bitcoin não é investimento, Bitcoin é dinheiro. É uma tecnologia monetária superior. Aliás, muitas pessoas não consideram Bitcoin como dinheiro. Só que ele pode muito bem se usar como dinheiro. Mas enfim, isso é assunto para outro momento. Porque o Bitcoin, em essência, ele é uma forma de preservar valor ao longo do tempo. Ele é uma saída do sistema fiduciário falido. Quando você trata o Bitcoin como investimento, você automaticamente entra na mentalidade do especulador, que fica olhando o preço dia e noite, fica viciado e ansioso com a volatilidade, ele fica pensando em quando ele vai vender, ele fica comparando com outros investimentos. Só que isso não, o Bitcoin em si não é a ação da Petrobras, ele não é imóvel, não é tesouro direto. Ele é uma revolução monetária. Ele é o que separa o dinheiro do Estado. É a volta para o padrão monetário sólido, baseado em escassez real, não em promessas de político. O melhor investimento que você pode fazer, entenda isso, é em si mesmo, na educação real. Investir em você mesmo através do conhecimento. Isso vai te dar retornos que nenhum ativo financeiro pode te dar. Ele vai te dar a capacidade de tomar decisões conscientes e, principalmente, vai gerar um efeito de discernimento, que é muito importante. De você não ser manipulado por terceiros, de entender a realidade econômica ao seu redor. Entenda. Educação real não é um curso de day trade, não é curso de análise técnica, não é guru de YouTube te ensinando a ficar rico rápido. Educação real é entender, por exemplo, a história monetária, a história do dinheiro, entender por que o padrão ouro foi abandonado, é entender as consequências da impressão descontrolada do dinheiro, é entender os ciclos econômicos, é entender geopolítica. Quando você investe em conhecimento, esse conhecimento fica com você para sempre. Ninguém pode te roubar, nenhum governo pode confiscar, nenhum hack pode tirar. Porque Bitcoin é poupança, não investimento. É uma forma de guardar o fruto do seu trabalho em algo que não pode ser inflacionado, não pode ser confiscado facilmente. Não depende de terceiros. Por isso a estratégia correta é o DCA, que é comprar regularmente independente do preço, porque você não está especulando, você está salvando dinheiro em real. Você está de fato salvando dinheiro real. Só que quando você entende isso, você para de se preocupar com a volatilidade, você para de ficar olhando o preço todo dia, para de querer vender na alta, porque você entendeu que o Bitcoin é superior ao dinheiro fiduciário em todos os aspectos. E quando você entende isso, você ganha uma consciência que antes você não tinha. Esse erro talvez é o mais sutil de todos, porque muita gente acha que entendeu e aprendeu o básico sobre Bitcoin e já está pronto para o jogo. Só que isso aqui é um leve engano, é um engano grave. Porque o Bitcoin, o universo que rodeia o Bitcoin, está em constante evolução. Protocolos sendo desenvolvidos, leis sendo construídas, tem a rede Liquid se expandindo e regulamentações mudando, aspectos técnicos sendo aprimorados. Quem para de estudar fica para trás e acaba virando dinossauro nesse mercado. Não existe de fato um diploma em Bitcoin. Não existe certificado que te torna especialista para sempre. O conhecimento aqui tem que ser renovado constantemente. E olha que irônico. A mesma galera que reclama que não tem tempo para estudar, passar horas e horas no Instagram, assistindo Netflix, jogando videogame, porque tempo é escolha. Você tem tempo para o que considera ser prioridade na sua vida. Se você pensou, cara, Bitcoin é importante para mim, por que você não acredita que o futuro do dinheiro é esse? Então você desliga o tempo real para entender esse futuro. Como assim? Você começa a aprender, ou seja, significa você estar constantemente acompanhando, você está sempre se aperfeiçoando, entendendo novas propostas, você entender como funciona a rede Liquid, entender aspectos de privacidade. Você significa entender o cenário macroeconômico como políticas monetárias e como isso afeta o Bitcoin, não o Bitcoin em si, mas como você acessa o Bitcoin, toda a dinâmica de como você transaciona Bitcoin, como a inflação impacta a demanda por ativos escassos, como questões geopolíticas influenciam a adoção. Por isso que é muito importante você saber também, por exemplo, inglês. Porque muito do que sai de material, de artigos, de conhecimento sendo produzido, ele está em inglês. Porque a maior parte do conteúdo técnico das discussões mais profundas, dos desenvolvimentos mais importantes, acontece em inglês. Não saber inglês te limita, porque o conteúdo é traduzido e muitas vezes simplificado, muitas vezes desatualizado. GitHub, Bitcoin, nossa rede Liquid, são fontes que você deveria estar acompanhando para você estudar, sabe? E principalmente você deve manter uma constância de questionar sempre. Você não deve aceitar a informação como verdade absoluta só porque veio de uma fonte respeitada. Lembre-se da máxima. Não confie, verifique, se aplica também ao conhecimento, verifique as informações, cruze as fontes, forme sua própria opinião baseada em evidência. Quem para de aprender, como eu comentei, quem para de aprender Bitcoin fica vulnerável à desinformação, à manipulação, perde a oportunidade de entender melhor a tecnologia e perde a capacidade de tomar decisões informadas. E como a história já nos ensina, informação é poder.
E esse próximo erro, como os outros erros, ele é filho direto também do erro anterior, nesse caso, o erro 4. Quando você para de aprender, acaba gerando um certo efeito. Você se torna refém de quem fala mais alto, de quem tem mais seguidores, de quem promete mais, de quem tem uma aura de autoridade. Aquele guru de Bitcoin, que mata contradição, porque o Bitcoin ele é sobre descentralização. Ele não é sobre você depender de autoridades centrais. É sobre você verificar por si mesmo. Então por que diabos você vai centralizar seu conhecimento numa pessoa só? Esses influencers sabem disso. Por isso eles criam essa aura de autoridade, de exclusividade, te fazem sentir que sem eles você está perdido, que só eles têm um conhecimento secreto, que só seguindo eles você vai ter sucesso. Isso é como uma completa bobagem. Porque a maioria desses caras ganha dinheiro vendendo curso, vendendo mentoria, vendendo acesso a grupos VIP, vendendo indicação de exchange, vendendo qualquer merda que não seja Bitcoin. Eles precisam que você permaneça dependente deles. Precisam que você não desenvolva pensamento crítico, porque se você aprender de verdade, você não vai mais precisar deles. Não confie, verifique. Isso vai especificamente para esses caras também. Não importa quantos seguidores tenham, não importa há quanto tempo estão no mercado, não importa quantos diplomas eles ostentam. Verifique tudo o que eles falam, cruze com outras fontes, forme sua própria opinião. Principalmente desconfie de quem promete ganho garantido, de quem vende cursos de day trade, de quem fala uma estratégia secreta, de quem promete te ensinar a ficar rico rápido. Porque entenda, Bitcoin não é esquema de enriquecimento rápido. Bitcoin é uma tecnologia, é revolução do dinheiro, é jogo de longo prazo. Esses gurus, eles surfam nessa ignorância da galera, no fomo, na preguiça de estudar. Eles vendem essa ilusão da facilidade, no mundo que existe estudo e paciência. Cara, seja seu próprio guru, estude as fontes primárias, leia o white paper, entenda o código, acompanhe os desenvolvedores, participe de discussões técnicas. Eu sei, talvez você não tenha tempo para isso, mas quando você faz isso, você percebe que não precisa de intermediário para entender Bitcoin. O conhecimento está disponível para quem quer se dar o trabalho de buscar. É claro que é importante você ter pessoas ao seu redor que também vivam isso. E, por falar nisso, o próximo erro vai pegar muito na ferida de muitas pessoas, inclusive eu já quase cometi esse erro. E esse é o erro clássico de quem não entendeu os erros anteriores. Principalmente de achar que Bitcoin é um investimento de time do mercado. Quando você investe mais do que pode perder, você automaticamente se coloca numa posição de desespero, de ansiedade, de tomar decisões emocionais baseadas no medo, na ganância. O Bitcoin ele tem a volatilidade, isso é fato, pode cair 50, 70, 80 em questão de meses. E se você colocou dinheiro que precisa pagar o aluguel, comida, conta, você vai ser forçado a vender no pior momento possível. Por isso, a regra de ouro, apenas o dinheiro que você pode esquecer que existe. Mas calma, isso não significa que você deve colocar apenas trocados no Bitcoin. Significa que você deve organizar suas finanças. Organize primeiro sua vida de forma inteligente. Monte sua reserva. Aliás, um plano de 6 meses a 1 ano. De você entender, cara, eu tô nesse contexto. Se eu busco comprar mais Bitcoins, eu preciso fazer mais dinheiro. Mais que seja um dinheiro fiat, eu preciso estar numa situação onde me permita comprar e mais satoshis. Depois de você pagar suas dívidas, principalmente as de juro alto, cartão de crédito, enfim. Só depois disso, com as contas em dias, aí sim você começa a alocar uma porcentagem muito grande da sua renda em Bitcoin. Mas aqui não é uma questão de, cara, comece pequeno, não. Entenda seu contexto. Entenda. E não veja um vídeo no YouTube falando, compre agora, independente. Cara, você tem que entender seu contexto. Entenda seu contexto antes. Para que você não gaste o que você pode perder. Você investir além do que você pode... Aliás, investir não é a melhor palavra. É você entender, cara, se eu ganho tanto, vamos supor aqui, R$1.000. Faz sentido você colocar o dinheiro do pão, o dinheiro da comida, pra você comprar Bitcoin? Não faz sentido. Por isso, entenda o seu contexto. A ideia é você criar um hábito sustentável que você consiga manter por anos, décadas. Independente do preço. Quando você investe apenas o que você pode perder, você consegue passar pelas correções sem desespero, consegue manter uma certa tranquilidade e uma estratégia de longo prazo. Porque isso premia a sua paciência, premia quem consegue manter disciplina ao longo do tempo. Mas se você colocou dinheiro do aluguel, vai ser forçado a vender exatamente quando deveria estar comprando mais. Por isso, organize sua vida primeiro, depois o Bitcoin. Essa ordem é fundamental para você ter sucesso. Fundamental mesmo. Por falar nisso, o próximo erro, cara, esse erro aqui é surreal. O erro 7. Esse erro, cara, ele é consequência de todos os erros anteriores. Quando você não entende o Bitcoin, não cuida da autocustódia, quer fazer time e você para de aprender, segue o guru, investe demais, obviamente não tem plano nenhum. Sem plano você é apenas um apostador, jogando dados no cassino, torcendo para dar sorte. Só que o Bitcoin não é loteria.
Ele é sobre criar riqueza a longo prazo, sobre preservar valor, sobre sair do sistema fiduciário, sobre ter independência financeira. E esse plano começa com um objetivo claro. Por que você quer Bitcoin? Para aposentadoria, para a herança, para os filhos, para a proteção? Mesmo que a princípio não pareça tão importante, isso é muito importante porque isso te gera clareza. Cada objetivo tem uma estratégia diferente, tem um horizonte de tempo diferente, tem uma forma de execução diferente. Se é para, por exemplo, a aposentadoria, você precisa pensar em décadas, precisa de estratégia de acumulação constante, precisa de estrutura, de autocustódia robusta, precisa de plano de herança. Se é para a proteção contra a inflação, é outra estratégia, você precisa entender ciclos econômicos, precisa acompanhar políticas monetárias, precisa ter flexibilidade para ajustar a estratégia. Por isso é interessante você definir 3 coisas. Por exemplo, a primeira, defina seu horizonte de tempo. É 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Isso vai determinar como você lida com a volatilidade, como você estrutura sua alocação, como você planeja suas compras. O próximo é definir uma estratégia de acumulação, é DCA, é lump sum, é compra nas quedas. Cada um mantém seus prós e contras, cada uma se adequa aos perfis diferentes. E a próxima, defina sua estratégia de saída. Você vai vender tudo de uma vez, vai vender aos poucos, vai usar como colateral, vai passar para a herança, nunca vai vender. Então, essas coisas são muito importantes porque sem essas definições você fica à mercê das emoções. Você acaba comprando na alta pelo FOMO, você vende na baixa por medo, faz justamente o contrário do que deveria fazer. E o plano, ele te dá essa ordem, ele te dá esse alinhamento, ele te dá essa disciplina, ele te dá o norte, que quando o mercado está caótico, ele te impede de tomar decisões emocionais, ele te mantém focado no longo prazo. Porque, entenda, o Bitcoin é um jogo também de paciência e disciplina, não é jogo de sorte ou improvisação.